Olá, se liga aqui no Expondo Cine. Hoje vou mostrar para vocês um filme americano de comédia e suspense de 2020, intitulado The Hunt. Spoilers à frente. Uma mulher, Athena, é vista sentada em sua mesa, enviando mensagens de texto. Ela está enviando mensagens de texto para seus amigos, compartilhando memes, quando eles falam sobre a mansão e a caçada. Na cena seguinte, uma aeromoça se inclina para um homem, perguntando se ele gostaria de comer alguma coisa. Ela diz que eles têm caviar, mas ele não se interessa e passa a listar coisas que só podem ser feitas na cozinha. Quando a aeromoça lhe diz que não tem isso, ele faz um comentário sarcástico e pede champanhe. Ela vai buscar, e quando volta para servir, um homem que aparentemente está confuso de repente aparece, assustando-a e os outros. O homem do champanhe diz que um deles está acordado, quando um senhor mais velho salta e tenta acalmar o homem, dizendo-lhe que é médico. Ele o faz deitar nas toalhas e o esfaqueia. Para surpresa de todos que ali estão, o homem não está morto. Então ele pega a garrafa de champanhe que estava caída no chão e acerta o senhor e começa a ameaçar todos que estão ao seu redor, até que Athena entra e o acerta com a ponta do salto no seu olho. Depois ela manda colocarem o homem junto com os outros passageiros mencionam que jogo ainda nem começou. Mas, enquanto limpa o sapato, Athena diz que não há sentimentalismo na guerra. Então o homem mais velho de antes, arrasta o homem ferido para outro compartimento do avião. Ele ainda está vivo e pede ajuda, mas infelizmente a loira para quem ele pede ajuda está inconsciente. Mais tarde, a mesma mulher, acorda do lado de fora, com uma mordaça na boca que não consegue tirar. Ela se levanta e vê outra mulher com uma mordaça do outro lado de um rio, fazendo uma bússola improvisada. A mulher a vê, mas se afasta. Logo em seguida aparece um homem passando. Ela o segue até um campo com uma caixa gigante no meio. Algumas outras pessoas são vistas se aproximando da caixa. Um deles tenta dizer que é uma armadilha, mas o homem ainda vai abrir lá. Os outros correm e se escondem. Ele abre a caixa e um porco sai correndo, então ele olha para dentro e tira uma prateleira cheia de armas. Todas as pessoas no campo vão em direção ao caixote, incluindo a loira de antes. Ela encontra as chaves das mordaças e ajuda uma das pessoas a sair dela, e essa pessoa também a ajuda. Ninguém sabe o que está acontecendo. De repente, alguém começa a atirar neles, então todos se escondem. A loira acha que se esquivou de uma bala, mas de repente leva um tiro. Uma das pessoas no campo atira em direção ao local de onde vieram os tiros antes, mas também é morto. Os outros ainda estão escondidos. Uma mulher corre e cai em uma vala, então um dos caras vai ajudá-la, apenas para encontrá-la empalada, embora ainda viva. Ele a ajuda a se levantar e eles correm quando de repente ele pisa em uma mina terrestre e eles explodem. Outro cara consegue fugir do tiroteiro e chegar a uma cerca. Alguém se aproxima e ele quase atira nele, mas é o homem que abriu a caixa. Dois outros correm em direção a eles. Todos eles pulam a cerca, exceto o homem do caixote. Ele é baleado com uma flecha, e decide enfrentar seus atacantes, apenas para ser morto momentos depois. Os outros três escapam e chegam a um posto de gasolina. Os donos são um casal, que acha que as pessoas estão roubando o lugar. Um dos homens diz que eles não querem o dinheiro deles, ele só quer saber onde está. O casal diz que estão no estado do Arkansas. Ele pede o telefone para chamar a polícia, que diz que rastrearam a ligação e estarão lá em breve. A mulher come um biscoito e imediatamente se engasga com ele, como se tivesse sido envenenado. De repente, o casal está usando máscaras de gás e joga uma granada de fumaça neles. Antes que um dos homens atire neles, o senhor o mata primeiro. Eles asfixiam o outro com a granada, e depois o matam também. Mais tarde, eles limpam e escondem os corpos. A mulher vê um dos corpos com aliança e começa a se sentir mal, então seu marido diz a ela que não importa, porque ele certamente é um homem mau. O casal discute. Quando recebe uma ligação no rádio, eles dizem à mulher do outro lado da linha que eles conseguiram matar os três, dando-lhes apelidos. A outra mulher diz que outro dos caçados, apelidada de Bola de Neve, está se aproximando. Eles preparam o posto de gasolina. Enquanto ela caminha em direção a ele, ela e os senhores a cumprimentam. Cristal, o nome verdadeiro da Bola de Neve, pede uma caixa de cigarros, usando o seu dinheiro de emergência, então pergunta em que estado ela está. A mulher responde a ela enquanto pega seu troco, mas Cristal percebe que algo está errado e os ataca. Ela pega a espingarda debaixo do balcão, mata o homem primeiro e depois a esposa. Cristal verifica o posto de gasolina e encontra os corpos escondidos, então pega alguns elásticos e algumas munições.
Ela tira a jaqueta e sai do posto. Há um caminhão na frente, então ela vai dar uma olhada. Primeiro ela vê que as placas são falsas, depois encontra um fio, conectando a porta e ligado a uma bomba. Ela ouve os outros falarem no rádio sobre ela e se esconde nos arbustos. Eles estão procurando por ela, porque não encontram o casal. Eles enviam um drone para checar e alguém o derruba. O homem que atirou no drone aparece, esmagando o drone ainda mais, e enquanto ele vai em direção ao caminhão, Crystal o impede dizendo que vai explodir. Ela diz a ele que ao atirar no drone, ele basicamente disse a eles que eles estão no posto de gasolina, e então começa a caminhar em direção a alguns trilhos de trem que ela viu anteriormente. O homem a segue. Ele diz a ela que tem uma teoria sobre por que eles estão sendo caçados. Aparentemente, ele havia lido um artigo sobre um grupo de elites liberais que sequestram pessoas e as levam para uma mansão para caçá-las. Crystal realmente não acredita em sua teoria. Ela ouve um trem se aproximando e diz ao homem para correr para que eles possam alcançá-lo. Eles pegam o trem, e uma vez lá dentro encontram um grupo de imigrantes, escondidos. O homem diz que eles não são reais, que são atores, eles também não falam inglês. Crystal não está convencido de suas teorias novamente. De repente, o trem para e a polícia militar revista os compartimentos. Crystal e o homem, junto com os imigrantes, se rendem. A polícia os está revistando, quando o homem decide contar a um dos policiais que os dois são americanos e que os refugiados são na verdade atores. Os oficiais não falam inglês e se afastam, quando um dos imigrantes fala com o homem em inglês fluente com sotaque americano. O imigrante diz que ele é o único ator e que ele precisa se acalmar. O homem o aborda e coloca uma granada em suas calças, enquanto todos os outros se escondem, o cara explode. Em seguida, Crystal está em um caminhão sendo levado para um campo de refugiados. Uma vez lá, ela é levada a um oficial que lhe pede seus documentos. Ela pergunta onde ela está e quando eles não respondem, ela começa a adivinhar e finalmente acerta, estão na Croácia. Ela pede que liguem para a embaixada americana, mas em vez disso, eles trazem Dawn, outra das pessoas que foram caçadas junto com ela. Ninguém acredita que eles estão sendo caçados. Os dois vão para a cozinha do acampamento para comer, enquanto Dawn continua compartilhando as mesmas teorias do outro cara que estava com ela. De repente, um funcionário da embaixada americana aparece para buscá-los. Mais tarde, eles são vistos dentro do carro com ele. Dawn lhe conta tudo sobre sua situação e o oficial fica chocado, dizendo que entrará em contato com o Departamento de Estado e os militares para encontrar as pessoas que os caçaram. Crystal percebe que há algo estranho com o cara, então o nocauteia e o empurra para fora do carro. Em seguida ela passa com o carro sobre ele, o matando. Então ela encontra uma arma em sua jaqueta. Enquanto ela olha pelo porta-malas, Dawn está pirando por ela ter matado o funcionário, até que ele olha para dentro e vê o outro cara que estava com ela antes, morto. Ela encontra um mapa, e Dawn diz que ele acha que eles são os únicos que restaram. Dawn quer usar o carro para fugir, mas ela diz que não. Ela quer usar o mapa para encontrar as pessoas que estão caçando eles. Ela conta a ele uma história horrível que sua mãe costumava contar a ela, quando o porco de repente aparece novamente. No bunker, o grupo de pessoas que os caça, está conversando sobre o que é politicamente correto e o que não é. Um deles é um soldado, o consultor. Ele pede para eles ficarem quietos, mas eles apenas zombam dele. Então a voz de Athena é ouvida no rádio, dizendo-lhes para calar a boca. Um deles sai para fazer xixi e quando chega a uma árvore, Dawn o distrai com o porco e Crystal o mata. De volta ao bunker, o grupo ouve um barulho lá fora. O soldado lhes dá instruções sobre o que fazer, que eles mal seguem. Todos eles estão com medo, então quando Dawn joga o porco dentro, eles o matam a tiros. A mulher está chateada por terem matado o porco, quando de repente Crystal mata um dos homens e atira nos outros. Ela incapacita o soldado, então esfaqueia a mulher. Ela luta com um dos outros homens por uma espingarda, mas ele pega a munição. Ela encontra outra bala na câmara e atira nele. Ela acha que tem todos eles, mas de repente o soldado a ataca e eles lutam. Crystal puxa um cano do teto e bate nele, mas não o mata. A mulher ainda está viva e ela a chama de caipira. Crystal pega uma arma e vai atirar nela, quando Dawn aparece. Ele encontra uma arma, e Crystal diz a ele para perguntar à mulher por que eles estavam fazendo isso com eles. Ela dá uma resposta estúpida e Crystal quer matá-la, mas Dawn a impede, dizendo que ela é uma mulher e deve ser poupada. Então Crystal pergunta à mulher se ela deve ter misericórdia só porque ela é uma mulher e, como ela responde que não, Crystal atira nela.
Dom enlouquece, e de repente a voz de Athena aparece no rádio, perguntando se ele pegou Cristal, então ela aponta sua arma para ele. Ele diz que não é um deles, mas Athena diz a Dom para matar Cristal, enquanto ele implora para ela não confiar na mulher no rádio, mas ela atira nele de qualquer maneira. Cristal diz a Athena que Dom está morto e Athena diz a ela para vir buscá-la. Cristal se senta ao lado do soldado e tem uma conversa civilizada com ele, até que ela pergunta onde está Athena, ele não diz, então ela pressiona sua ferida para que ele diga a ela onde ela está escondida. Ele lhe dá a informação, mas avisa que ela estava se preparando para a caçada há meses. Cristal o mata também. Um flashback de 1 ano antes nos leva ao escritório de Athena, onde 2 pessoas da empresa estão esperando por ela. Eles falam sobre a mensagem de texto que ela tinha sobre a caça. Ela diz que foi apenas uma brincadeira, mas eles dizem a ela que há pessoas que acreditam que é verdade. Athena ri, mas o homem é persistente, chamando isso de um possível pesadelo de relações públicas, dizendo a ela que ela precisa renunciar ao cargo. Ela pede uma lista das pessoas que fizeram essa teoria. Outro flashback de 8 meses antes da caçada, o grupo está escolhendo as pessoas que farão parte da caçada. De repente, o slide mostra uma foto de Cristal, enquanto o homem que apresenta os slides lê o que ela escreveu sobre Athena. Ela fica com raiva e a escolhe como seu arqui-inimigo. No presente, Cristal está caminhando em direção a uma mansão. Athena fala com ela no interfone, dizendo que se ela não deixar a arma ali, ela ativará a carga de explosivo embaixo do portão. Então Cristal deixa a arma lá e entra. Beethoven é ouvido ao fundo, enquanto Cristal entra cautelosamente dentro da casa e vê as fotos dela e dos outros na parede de Athena. Athena está esperando por ela na cozinha, enquanto está preparando um sanduíche. Ela pergunta se ela matou Dom, mas não diz se ele realmente era um deles. Cristal não sabe quem ela é, elas falam sobre por que ela organizou a caçada e Cristal tira sarro dela por fazer isso pelas razões erradas, tornando a teoria da conspiração real. Cristal a informa que pegou a pessoa errada, pois a mulher que postou as terríveis teorias da conspiração online sobre Athena, era outra Cristal com o mesmo sobrenome que o dela. Depois que tudo é revelado, Cristal pega uma faca e ataca Athena. Elas lutam. Cristal joga tudo o que pode encontrar em Athena, incluindo uma cara garrafa de champanhe, que Athena consegue evitar que se estilhasse. Ela a chuta por cima da lareira, mas Athena pega uma espingarda e vai atrás dela no andar de cima. Eles lutam pela arma, mas Cristal a empurra a escada abaixo e pula. Athena pega uma faca e em seguida esfaqueia Cristal. Elas lutam do lado de fora por um momento e chegam à cozinha novamente, onde Athena esfaqueia Cristal com um cortador de vegetais, mas quando ela a chuta, Cristal a puxa e a esfaqueia com o outro lado do cortador. Athena morre, mas Cristal sobrevive. Ela levanta, come a torrada e fecha a ferida com um maçarico. Ela se limpa e coloca um dos vestidos de Athena, assim como seus sapatos. Antes de partir, ela toma o champanhe caro. Ela sai e vê o jato particular de Athena. Quando ela entra no jato, ela diz à aeromoça e ao capitão que ela matou seus chefes, dizendo-lhes para levá-la para casa. Ela se senta e a aeromoça prepara um lanche e o champanhe para ela. Cristal a convida para comer e beber com ela. Por hoje é só. O que achou? Não esquece de se inscrever e deixar o like. Até mais!